O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandes descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Leonildo, queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura terminou dizendo assim para nós: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Profecia de Zacarias, em que diz que virão ainda povos e habitantes de cidades grandes para Jerusalém, para a cidade de Deus, na certeza de que encontraria com Deus único e verdadeiro. Nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. No Evangelho, Deus com os seus discípulos, Jesus caminhando e as portas se fecham, contrário da primeira leitura. Queridos irmãos e irmãs, que diante da imagem de São Francisco, relembrando a minha vida, a minha vocação para esta caminhada como sacerdote, e cada um de nós como cristãos, nós não conseguimos ir longe se perdemos esta certeza que Deus está conosco. São Francisco de Assis não teria conseguido viver, não é, o seu propósito de vida, a vocação que recebeu de Deus, enfrentar o seu pai, não é, que tinha grandes planos para ele, como um grande comerciante, enfrentar a sociedade como um todo, se não tivesse certeza de que Deus está comigo. Hoje também nós celebramos os primeiros mártires cristãos brasileiros, Santo André, Santo Ambrósio e seus companheiros, que reunidos em uma capela, numa celebração, foram tocaiados, né? Tiveram a sua capela cercada por pessoas contrárias à fé católica, justamente por serem católicos, mas na época em que o Brasil ainda não tinha sua definição plena como sendo do governo de Portugal, os holandeses já tinham vindo, desembarcado ali no norte do país, e os holandeses vieram com outro tipo de doutrina. E teve esse conflito aí. Mas são pessoas que tinham certeza
de que Deus estava com eles. E para nós enfrentarmos os obstáculos, as adversidades da vida, o que nos conforta, o que nos consola, o que de fato nos faz caminhar, é essa certeza: Deus está conosco. Porque os obstáculos, as dificuldades são tão grandes que por nós mesmos nós não conseguimos. Não é? Observe na sua família, observe na comunidade, na sociedade, quando uma pessoa se depara com uma enfermidade, um câncer, por exemplo, como que aquela pessoa vem o baque, vem o susto, mas depois ela se recobre com tanta esperança, com tanta força, não é? Até os médicos muitas vezes assustam: nossa, mas como essa pessoa é forte, como ela não desiste. Certeza de que Deus está conosco. Para nós, na nossa caminhada como sacerdotes também. Depois que a gente passa por certas circunstâncias, certas situações, tanto os nossos sacerdotes, mas você também. Nossa, como que eu consegui passar por isso? Não é? Eu não sabia que eu tinha tanta fé, eu não sabia que eu tinha tanta força. Como que eu consegui enfrentar esse obstáculo, essa dificuldade? Olha como isso foi difícil. Depois você vai concluir: porque Deus estava comigo. E é uma das frases que mais aparece na Sagrada Escritura. Para Nossa Senhora, as imagens de Nossa Senhora de Fátima, das duas comunidades, né, aqui da cidade, da capela lá, não é? Da Fazenda Áurea. Para Nossa Senhora: não tenhais medo, o Senhor está contigo. E foi confiando nessa palavra que Nossa Senhora seguiu, não é? E nós também precisamos seguir. E não podemos fazer como no Evangelho. No Evangelho fecharam as portas para Jesus. Não souberam ver naquele homem o Filho de Deus, em Jesus Cristo. Tinha lá seus interesses. Ah, mas isso é possível? É possível sim. Fecharam as portas da cidade, ali os samaritanos, os discípulos mesmo, como que revoltados: Senhor, que quer que mandemos fogo? Não, bora, vamos continuar. Não é? Se fechou a porta aqui, ela abre ali na frente, e Jesus continuou. O perigo é justamente, não é, a gente fechar as portas para Deus, não é? Fechar a nossa vida para Cristo. Agora nós temos outros afazeres, agora nós temos outras obrigações. Isto que é o perigo. Então nós precisamos estar sempre prontos, sempre disponíveis para seguir o Senhor. Ele está sempre conosco, Ele nunca está longe, nunca está distante. E temos aí o exemplo de Nossa Senhora, exemplo também que nós celebramos de São Francisco. Ah, se São Francisco não tivesse certeza da graça de Deus, não teria conseguido, não é, deixar Deus através dele, não é, mais do que viver a vida de santidade, buscar a igreja toda para esse caminho de renovação, de seguimento do Evangelho, de voltar-se para as coisas de Deus. São Francisco viveu isso tudo. Por quê? Porque Deus estava com ele, ele tinha essa certeza. Não podemos perder essa certeza na nossa vida. Não é? E a partir do momento, voltando à primeira leitura, não é? Nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Então, as pessoas vão seguir aqueles que têm Deus no coração, aqueles que têm fé, aqueles que testemunham, aqueles que têm essa convicção. Eu vou seguir. Por mais difícil que seja, eu sei que Deus está comigo. E isso vai, de certa maneira, levando os outros, vai aproximando, vai buscando e vai caminhando. A gente vê muito isso, não é? Nas histórias, nas nossas comunidades, por exemplo, não é? Por um motivo ou outro, não é? Às vezes uma comunidade fica parada um bom tempo, não é? E depois Deus suscita pessoas, coloca esse espírito no coração e as pessoas retomam isso. Olha, nós estamos perdendo isso. Por um motivo ou outro, vamos retomar, vamos seguir em frente. Deus está conosco, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa desamparados. Na nossa vida, na vida das nossas comunidades, nós sentimos essa presença, essa certeza.
Não percamos isso de vista. Deus está comigo, Deus está conosco. Ele nunca está longe. Tem um salmo, outro dia veio na liturgia, que a gente rezava, o Senhor está perto, o Senhor sempre atende, ouve a prece daqueles que o invocam, vírgula, daqueles que o invocam lealmente. Quando? Com fé, com verdade, com lealdade, com amor, nós suplicamos a Deus, Deus está conosco. Não está longe, não está distante em momento nenhum. E para a nossa caminhada de santidade, isso é o principal. Não tem como, não é? Seguirmos o caminho de santificação sem a graça, sem a presença de Deus. Deus que veio a nós através dos irmãos, que veio a nós, fala conosco, né? Pela natureza, como bem é retratado aqui a imagem de São Francisco, né? Mas vem a nós e fala conosco por sua palavra e nos alimenta pela Eucaristia. Pelas vezes nós praticamos a caridade e o amor. Então Deus nunca está longe, nunca está distante daqueles que o buscam, daqueles que o invocam, daqueles que fazem o propósito de caminhar na vida de santidade, no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como caminhou Nossa Senhora, São Francisco, e os santos brasileiros que hoje nós celebramos, Santo André, Santo Ambrósio e seus companheiros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.